Compartilhar oportunidades nos trouxe até aqui. Somos a IMED. Somos movidos pelo desafio e pela excelência. Somos inclusivos, estamos abertos à diferença e ao debate. Acreditamos nas pessoas como o diferencial mais valioso das organizações e da sociedade. E por isso entendemos que a construção do conhecimento deve passar pelo desenvolvimento de habilidades técnicas, senso crítico e espírito empreendedor. Somos proativos e positivos, orientados ao empreendedorismo e buscamos novas alternativas de desenvolvimento através da inovação social, econômica e tecnológica. Acreditamos no trabalho, na inteligência, na construção do conhecimento como diferenciais para o crescimento econômico e no compartilhamento de oportunidades como uma forma de ampliar a geração de riqueza e a sua distribuição. Acreditamos que novos resultados só serão conquistados com novas práticas e fazemos o que acreditamos. Por isso, criamos uma sinergia entre graduações, especializações, mestrados e soluções corporativas, oferecendo novas respostas ao mercado. Qualidade acadêmica com efetividade. Conhecimento para fazer. Nossos estudantes têm mentes abertas. E nossas ideias estão aqui para serem compartilhadas. Somos autênticos e simples. Por isso, estamos abertos ao diálogo, à colaboração e ao desenvolvimento de respostas para novos e velhos problemas, para criar valor. Estamos aqui para compartilhar oportunidades, para inspirar, para transformar. IMED, inspira quem transforma. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. I have a dream. Must be born a society of which all humanity will be proud. The fruit of love is always peace, joy, and unity. So, purpose for life is naturally happy life, meaningful life. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sorrindo? Fica melhor. O futuro já chegou, ele apenas não foi distribuído. E hoje é um dia que a gente vai compartilhar sobre propósito, sobre engajamento, sobre o que a gente quer fazer na nossa vida, o que nossas empresas estão fazendo em prol disso. Gostaríamos de agradecer, então, a IMED por essa grande parceria. Como é que vai funcionar? Vai ser um painel, teremos 3 falas e, no final,
a gente vai conversar. Porque só escutar já não tem mais graça. Só escutar discursos e discursos já deu. Vamos conversar, ok? Quem não se ligou, nós temos aí alguns materiais, através dos QR Codes, aí os tickets estão espalhados no nosso auditório, vocês depois, entre uma fala e outra, ou no final, pode conferir. Tem artigo, tem vídeo, tem muita coisa legal, ok? Sejam muito bem-vindos. Já está na 9ª edição a pesquisa que elas têm desenvolvido. Essa pesquisa tem o objetivo de identificar o que lideranças e profissionais da área de RH visualizam para 2018. Temáticas como propósito, engajamento e desenvolvimento de líderes estão em evidência desde a edição anterior. Chamo para o palco, olha só, elas, as minhas musas, Alessandra Martinevski e Cristiane Steigleder. Por gentileza. Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande ter vocês aqui, já com um ticket em mãos, né, o ticket para o futuro. Eu sou, então, a Cristiane Steigleder. E eu, Alessandra Martinevski, da Porto RH. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês a 9ª edição da pesquisa Tendências em RH. Nós iniciamos em 2009 fazendo uma pesquisa com o objetivo de identificar comportamentos das empresas, dos profissionais aqui do Rio Grande do Sul. E esse ano, em 2018, nós estamos lançando em âmbito nacional. É uma parceria, né, da Steigleder Consultoria, da Porto RH e também da Dupont Spiller Advogados, que nós temos a satisfação de ter aqui presente o nosso representante, o Gustavo Casarim. Obrigada, Gustavo, pela presença. Então, gente, nós vamos trazer para vocês uma pesquisa que teve mais de 100 respondentes esse ano. Né? É uma pesquisa que visa determinar as perspectivas para o ano de mercado, identificar também os objetivos e as prioridades para esse ano em termos de gestão de pessoas. É uma pesquisa que teve 95% de empresas que são do setor privado, né, com também 85% de capital nacional de respondentes, bem como tem o público, os segmentos são 62% são dos serviços, 31% de indústrias e 7% são do comércio. É uma pesquisa também que visa trazer para nós algumas questões bem importantes, e principalmente com relação ao propósito. É uma tendência que a gente já identificou, que nessa pesquisa tivemos 71% de respondentes que afirmam que os RHs atuam na definição e na disseminação do propósito, através da participação do planejamento estratégico, de ações de sensibilização e divulgação dessa questão do propósito organizacional dentro das empresas. Nós temos um site que é tendenciasemrh.com.br, que nós queremos que vocês possam visitar, que vocês possam se cadastrar e também estarem conosco respondendo, né, compartilhando os conteúdos que a partir de abril a gente vai divulgar através de e-books, através também de infográficos, vídeos. Nós vamos movimentar um pouco mais esse site e que vocês possam estar também dando a percepção de vocês nas próximas edições, aqueles que não responderam. Alguns responderam aqui a pesquisa? Quem respondeu, levanta um pouquinho o braço. Alguns responderam. Ótimo. Então, nós temos bastante coisa a compartilhar. Isso. Só chamar a atenção que é importante o pessoal se cadastrar no site, porque daí na próxima edição a gente já pode enviar o convite para que vocês participem. Tá? Então, o quanto antes vocês puderem entrar no site, melhor. Legal. Agora vamos entrar um pouco, né, na matéria, como eu digo.
O que a pesquisa nos trouxe em termos de estratégias previstas para o ano de 2018 em retenção e engajamento de talentos? Né? Ela nos trouxe assim, a primeira resposta mais frequente foi a estratégia de trabalhar a comunicação com os colaboradores. Né? Trabalhar essa geração millennial, que eu não coloquei para vocês, mas é um dado muito importante que impacta em vários aspectos da nossa pesquisa, que 58% do público que está nessas organizações respondentes é na faixa dos 18 aos 35 anos, que a gente considera os jovens aí que estão puxando, que estão encabeçando todas essas mudanças no mundo do trabalho, no mundo das relações. Né? E essa geração é uma geração que busca o feedback constante. Né? A gente sabe que esse público ele quer ter retornos, ele quer a empresa parceira na construção das suas carreiras. Né? E também, nesse sentido, que a empresa seja parceira até na identificação e no alinhamento do propósito pessoal de cada um deles com o propósito organizacional. É um desejo dessa geração. Por isso, assim, a comunicação, não só a comunicação interna, mas a comunicação de uma forma geral. Né? Não dá mais só para a gente falar da comunicação interna. O que se faz internamente na organização vai refletir externamente. Então, a gente tem que tratar essa comunicação de uma forma geral, né? Mais ampla. Outra resposta bastante frequente foi o desenvolvimento do clima organizacional. Se sabe também, né, que o relacionamento entre pares, os profissionais com os seus superiores, com as suas lideranças, é essencial para que o clima seja amistoso, né, que seja trabalhado assim, ações de relações humanas, ações que visam também ter essa construção e essa parceria, né, no relacionamento líderes-liderados. Então, essa é uma resposta também bem coerente com esse contexto e com esse público. E a outra, também muito relevante, é a questão do desenvolvimento e reconhecimento. É uma estratégia que as empresas já estão atentas e que querem, né, e precisam e prevêem desenvolver ainda mais. O reconhecimento é algo que essa geração de trabalhadores ela deseja mais imediata, de forma mais imediata. Então, não é como era em alguns tempos atrás, assim, esperar o bônus do próximo ano, fechar o exercício, né, para receber um reconhecimento, ou então uma homenagem lá na convenção de final de ano. Na realidade, o profissional quer, assim, na medida que atinge a meta, já ter um reconhecimento expressado dentro da organização. Então, não dá para esperar muito, os tempos estão mais velozes e os profissionais desejam isso para também se manterem e permanecerem dentro da organização. O reconhecimento, né, a gente fala muito em reconhecimento financeiro, mas não só isso, né, ligado ao resultado ali da comunicação, o reconhecimento falado, né, de um trabalho bem executado, de reconhecer que se alcançou efetivamente o resultado com o esforço daquela equipe, daquele grupo. Isso, talvez, até para o nosso público jovem, é mais importante do que, né, pensar naquele momento no reconhecimento financeiro. Claro que o reconhecimento financeiro ele é fundamental e faz parte desse pacote, mas muito mais as pessoas poderem ouvir que fizeram um bom trabalho, né? Serem reconhecidas no sentido falado mesmo, né? De ouvirem isso dos seus gestores, dos seus líderes, né? Isso traz motivação. Tá? E junto com esse resultado, eu vou entrar aqui também no aspecto do qual é o foco, então, da gestão de talentos para 2018. A gente perguntou quais eram as práticas que seriam evidenciadas nesse ano de 2018. Tá? E a primeira resposta que a gente teve foi a questão do desenvolvimento de lideranças, né? A maior frequência. Essa é uma resposta que já é recorrente desde a nossa primeira edição. A gente sempre tem, quando se faz essa pergunta,
o resultado que precisamos investir em lideranças. O que a gente percebe que muda esse ano? O que nós vamos priorizar no desenvolvimento? Pensando que nós estamos aí com a indústria 4.0, na indústria digital, em que o conceito digital já faz parte, já está sendo considerado como uma competência do líder, uma competência ou um papel que ele tenha que desempenhar junto da organização e frente às suas equipes. Também empurrado por esse resultado que a Cris falou, assim, que temos um público jovem, esse líder ele precisa também se comunicar melhor, saber melhor dar feedback, é isso que esse público demanda. Então, ele precisa estar melhor preparado para esse relacionamento com as equipes. Embora a gente tenha um meio muito tecnológico e cada vez vai aumentar essa tecnologia no nosso ambiente de trabalho, a gente precisa que com as pessoas haja maior flexibilidade e colaboração, que é a forma de trabalho desse público que hoje está na organização. Então, se esse líder não se preparar para fazer conversas difíceis, vai ser complicado dele conseguir o resultado desejado por essas equipes. Inclusive, também o líder, como aquele que transmite, no papel de transmitir o propósito organizacional e fazer esse alinhamento junto com a comunicação com os seus liderados, né, com as suas equipes, se há essa coerência, se há essa união de propósitos individual e da organização. Isso. Ele é o elo, né, dessa equipe com a empresa. Então, esse é o papel dele. O segundo resultado, então, que a gente teve como prática foram as ações motivacionais. A gente tem uma tendência de resultados, assim, de cenário econômico e de investimentos que a pesquisa nos traz, que vem nos 3 últimos anos, né, no anterior, desaceleração lá em 2015, depois a gente começou com aceleração e um pouco mais de otimismo em termos de investimento. O ano passado aumentou esse otimismo na pesquisa em relação a investimento em práticas de gestão, e esse ano, de novo, a gente está com um otimismo até um pouco maior do que o ano passado. E o que a gente percebe, olhando esse cenário, esse contexto econômico? Que esse resultado, as ações motivacionais, elas são fundamentais num momento em que a gente tem que fazer mais com o mesmo. A gente não tem como investir nesse momento em novos recursos, sejam materiais ou humanos, e nós temos que ter resultados melhores, mesmo assim. E ações motivacionais é um conjunto, né? O que é isso? É um conjunto de práticas, de capacitações, de sensibilizações, ou próprio sistemas de incentivo que se possa fazer um pouco de forma financeira, né? Para que as pessoas se motivem a entregar esse resultado, né? Dentro desse contexto que está mais difícil. Também a gente entende que é uma forma da gente trazer o propósito para a organização. Nesses momentos, né, de campanhas, de sensibilização, é uma forma também da gente poder reforçar com as pessoas essa cultura e o propósito. Então, percebemos que é nesse sentido que esse resultado aparece aqui como prática. E o terceiro resultado, né, mais importante que a gente teve foi que a prática de avaliação de desempenho é um investimento para esse ano. A gente ouve falar muito no mercado que que as práticas de avaliação são desatualizadas, que não servem mais. A gente tem aí palestrantes famosos falando isso. Eu entendo que a avaliação de desempenho ela é uma ferramenta fundamental e estratégica para a gente ter parâmetros claros para todos dentro da organização. Pode ser que não seja no modelo atual. Realmente, a gente tem um público diferente, que tem exigências diferentes. Então, a gente tem que alinhar a demanda, né, desse público com o nosso modelo, com o nosso processo de avaliação de desempenho. Mas a gente não pode simplesmente descartar, porque também é uma forma da gente mostrar que a empresa tem oportunidades, que a partir
de um resultado, de uma performance, eu tenho como seguir carreira, eu tenho como ser reconhecido, como a Cristiane colocou ali nos resultados. Então, é fundamental, sim, a gente investir em práticas de desenvolvimento, e isso aparece, o ano passado já apareceu, é recorrente também no resultado desse ano. Okay. Perguntamos também o que vocês já fazem, o que a empresa já faz, mas precisa ainda melhorar. E tivemos 60% de resposta de engajamento, precisamos melhorar o engajamento, e, junto com ele, eu vou falar, o trabalho com propósito. Tá? Eu não poderia falar separado desses dois resultados, porque eles são intrínsecos. Um está relacionado com o outro. Tá? Então, a gente percebe assim, que esse público, ele busca sentir realização nas suas atividades. As atividades que realiza, ele precisa estar realizado. O que acontece, pessoal, se esse público não está realizado onde ele está? O que acontece? Oi? Ele muda. Né? Ele vai buscar um outro lugar onde ele se sinta realizado, onde ele consiga conquistar as suas realizações. Então, esse é o grande resultado que a gente vê como tendência da pesquisa de 2018. Esse é, na verdade, o ticket, né, que a gente traz para vocês aqui, pegando o gancho com o nosso evento, para o futuro. As empresas precisam alinhar o seu propósito com o propósito das pessoas que trabalham lá. Porque o futuro já chegou, né? Essa geração já está na maior parte das organizações. Isso já está tendo reflexo significativo nas empresas, essa mudança, né? Por que se fala que o jovem não para, ele não... Precisa também a gente entender e mostrar o que está alinhado com os seus propósitos individuais. Faz mais sentido, né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E também a gestão da inovação, né, que também apareceu como resultado aqui de prática importante. E chama atenção outro resultado que a gente teve da pesquisa, que muitas empresas têm dificuldade de implantar a inovação nos processos de RH em função da mentalidade da organização. Tá? Isso é um problema para a gente, né, resolver rapidamente, porque os processos, a digitalização, ela está aí, ela não vai acontecer. A gente já está vivendo esse momento. Então, a gente falar de chatbots, inteligência artificial, algoritmos, isso é uma realidade dentro da organização. E o RH e a organização, as pessoas, elas têm que ajudar. Né? E o papel do RH é esse, de ajudar esses profissionais a fazerem essa transformação para o novo. Né? Não vou nem dizer para o futuro, mas para o novo. Está todo mundo no mesmo barco e todo mundo tem essa mesma necessidade. Então, a gente precisa, sim, investir em inovação também nos processos de RH e fazer essa digitalização de uma forma mais humanizada. Porque, em realidade, as questões, as características humanas, elas vão ser sempre imprescindíveis, né? No sentido do sentir humano, da capacidade de empatia, isso é essencial do humano. Então, mesmo com toda a robotização, com toda a questão da digitalização da vida e dos processos, né, no trabalho e na vida em geral, nós temos que manter essa liderança humana com essas características que vão ser extremamente necessárias sempre, né? Fundamental. Perguntamos também quais são as estratégias importantes que vocês consideram para este ano. E a gente montou um painel, vou comentar algumas. Né? A questão da remuneração variável, que eu acho bem relevante a gente comentar com vocês, que gera oportunidades interessantes no sentido de menor tributação de encargos sociais para as empresas, mas que ainda é muito pouco aproveitado, né, na forma da PLR, participação dos lucros e resultados. As empresas não conhecem ou têm medo, mas existem grandes benefícios para quem implementa um modelo nesse sentido. Né. Também a questão do trabalho remoto,
que era uma demanda. A gente tem uma outra questão na pesquisa que fala o que você gostaria de implementar, mas tem impeditivos na legislação. E o trabalho remoto aparecia, porque já era uma prática de mercado. Então, agora, isso já é uma realidade, inclusive, da legislação. Né? 11 de novembro de 2017, nós temos a reforma trabalhista. Né? Isso, que também gera oportunidades para as lideranças no desenvolvimento das suas equipes. Né? Então, a gente tem que entender isso pelo lado de oportunidades. Né? A questão do plano de cargos e salários, que também é importante e é básico, mas muitas empresas não têm de uma forma formalizada, né? De uma forma clara para todo mundo, com um processo bem definido. Isso é importante para o jovem, para essa geração millennial, saber o que ela pode, até onde ela pode ir, né? Junto a isso, o plano de carreira. Quais são as oportunidades que essa empresa está me dando? Ok, a carreira é das pessoas, mas a empresa precisa sinalizar quais são os caminhos e percursos que esses profissionais podem seguir para que eles busquem também capacitação e se empenhem nessa caminhada. Instigar, estimular o protagonismo também dos profissionais, né? Que a carreira deles também é eles que constroem a partir de quem eles são, dos valores deles e do propósito mesmo individual, né? Então, esse trabalho nosso de estimular que as pessoas também vão em busca de definir seus propósitos individuais e deixar claro para a organização o que ele pode entregar como profissional, né? E também a questão da meritocracia, que tem se falado bastante, não é novo, né, mas também a gente não vê uma prática assim, efetiva nas organizações, mas tem se aumentado a discussão, a gente percebe em clientes, enfim, que é um pacote, né, um pacote de remuneração, disso que a gente falou da avaliação de desempenho, com um bom plano de remuneração, que integra remuneração fixa, remuneração variável, e avalia desempenho para ver quem é que se destaca, então, no meio organizacional. A gente sabe que a empresa busca resultado e o profissional ele quer, junto com a empresa, buscar esse resultado. E a meritocracia é um modelo que proporciona isso. Mas se eu tiver, de novo, os processos formais e transparentes dentro da empresa, isso auxilia muito o profissional a seguir a sua carreira e fazer a sua carreira junto com a sua empresa, com a sua organização. Acho que de relevante assim que eu tinha para comentar é isso. Vou passar para a Cris. Então, gente, nós trouxemos, né, alguns resultados aí voltados bem para o nosso ticket, que é o propósito, né, o ticket para o futuro, que está intrinsecamente ligado à questão do engajamento organizacional, né, como a Ali falou. Esse alinhamento do propósito individual com o propósito organizacional gera maior engajamento. E eu queria perguntar para vocês, alguém lembra, nesse público aqui, do álbum de figurinhas A Maré dos anos 80? Bom. Ai, que coisa boa, achei que era só nós que lembrávamos. Então, gente, a gente fez uma brincadeira, né? Engajar achamos lá uma figurinha. E, na realidade, também trouxemos alguns depoimentos de profissionais de mercado, né? De profissionais assim que são também formadores de opinião sobre, para elas, o que engajar é. Aí vamos compartilhar. Olá. Na minha experiência, engajar é estar inteira, é estar de corpo e alma. E eu só consigo fazer isso quando eu percebo um sentido no propósito, né? Seja de uma atividade, seja de uma tarefa, seja de um projeto, de uma relação, enfim, seja a situação que for, né? E eu preciso perceber qual é o propósito e esse propósito tem que estar bem alinhado aos meus valores. Se os meus valores estão alinhados ao propósito, eu me entrego completamente, é como se fosse engajar, é como se fosse uma paixão, né? E eu faço aquilo de corpo e alma mesmo, né? É algo que vem de dentro, que vem da minha alma. Era isso, espero ter contribuído com vocês. Na minha opinião, o engajamento tem a ver com propósito.
Isso é aquilo que a gente busca alcançar. Se os meus objetivos se conectam com o mesmo propósito da organização que eu estou inserido, sem dúvida isso vai me dar motivação e o impulso para alcançar as metas, os objetivos e fazer acontecer. Bem, para mim, engajamento está intimamente ligado à conexão, né? Ou seja, o quanto eu me conecto tanto com algo ou alguém e aquilo faz sentido para mim, seja pelo alinhamento com os meus valores, com a minha visão de mundo e com o propósito daquilo que eu quero fazer, como diferença no mundo, que eu me sinto conectada àquilo, eu me sinto ligada e eu me sinto fiel a essa causa, né? Ou seja, engajada. E eu acho que trazendo isso para o mundo organizacional, é o colaborador enxergar naquela empresa, naquele ambiente, o quanto o pedaço do que ele está fazendo está dentro de algo muito maior e de uma causa muito maior que tem a ver com a causa dele, né? Ou seja, eu me engajo, eu me mantenho num lugar muito menos por salário, muito menos por poder, mas muito mais por ver que aquele ambiente e que aquela organização está inserida e está lutando por algo ou tem como objetivo um propósito que tem a ver com o meu propósito. Ou seja, o que eu faço ali está chegando num lugar que é onde eu quero também chegar. E eu acho que isso me faz conectado àquilo e me engaja naquilo, ou seja, me mantém ali e não em outro lugar. Ok, era isso. A gente agradece muito e vamos conversar daqui a pouco. Obrigada. A palestra foi muito interessante. Nós, da Stag Leather Consultoria, ficamos muito satisfeitos com o resultado da pesquisa em tendências em RH e foi uma palestra muito inspiradora também para nos ajudar a pensar qual o nosso propósito. Nossa, sensação de coraçãozinho, entendendo que, inclusive, as minhas escolhas pessoais estão fazendo muito sentido. Eu estou partindo do princípio de trabalhar com coach de realização pessoal e propósito. Então, tá num evento que o foco é esse, percebendo que as organizações estão realmente focadas nisso, que está havendo um movimento muito maior relacionado a isso. Gente, faz realmente fazer com o meu propósito tenha mais sentido ainda, saber que a gente não está sozinho nessa busca. E vejo tanta gente, nossa, não digo de áreas diferentes, mas assim, ver o RH, ver a questão a parte de saúde também, e a parte de quem está estudando, bem a parte de propósito mesmo, todos eles alinhados, só faz com que hoje a minha vida tenha mais sentido e mais propósito ainda. Aos 15 anos, orientei minha mente para aprender. Aos 30, plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40, não tinha mais dúvidas. Aos 50, conheci a vontade do céu. Aos 60, meu ouvido estava sintonizado. E aos 70, sigo todos os desejos do meu coração, sem transgredir nenhuma regra. Confúcio, século VI a.C. Um propósito muito forte na vida dele. E o nosso propósito? Como é que ele está? Para falar sobre isso, eu chamo quem? Ele, esse menino, o Gerson Sigmund. Por gentileza. Bom dia. Bom, vocês vieram num evento sobre propósito e isso, de certa forma, nos desacomoda um pouco. E o que a gente vai fazer agora é justamente desacomodar vocês um pouquinho mais. Propósito. A Cristiane e a Alessandra falaram um pouco sobre tendências em RH, agora há pouco. Depois a Juliana vai falar um pouco sobre propósito empresarial. E eu vou falar para vocês sobre o propósito do ponto de vista individual e psicológico. Ou seja, qual a importância do propósito na vida de uma pessoa? Qual a importância do propósito para vocês? A propósito, para onde eu ia mesmo? O propósito, será que ele é um tema novo? Será que ele é um tema recente? Na verdade, não. A gente sabe que desde o tempo da filosofia grega antiga, já se falava sobre esse tema. Os gregos sempre se perguntaram sobre qual que é o nosso papel no universo. O que a gente está fazendo aqui? Mais especificamente, a filosofia, na verdade, ela sempre
se preocupou com essa questão, né? Quem eu sou, para onde que eu estou indo? E Aristóteles, um representante dessa filosofia grega, na sua teleologia, traz a ideia de que o propósito ele é inerente ao ser humano. E que o bem supremo do ser humano consiste não apenas em ter uma virtude, mas em exercitá-la. E quando a gente tem uma virtude, conhece algo, isso só vai ser útil se for praticado e se for aplicado. Ou seja, não basta nós termos um propósito, nós temos que colocá-lo em ação. Isso a filosofia traz desde mais de 2000 anos. E aí, ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, esse tema foi muito trabalhado, só que não tem como eu fazer toda essa história, então eu vou pular alguns séculos e vou vir para o século XX, com Viktor Frankl, um grande representante da psicologia humanista. Viktor Frankl, para quem não sabe, foi um médico, psiquiatra, judeu, que serviu nos campos de concentração como prisioneiro. E ele traz, então, essa experiência nos campos de concentração nazistas, da Segunda Guerra, e traz a ideia do propósito. E ele falava, então, que, ao longo dessa experiência, ele observou muitas pessoas vivendo e morrendo. E o que ele nos conta é que algumas pessoas morriam antes de parar de respirar, enquanto outras caminhavam para a morte com o peito aberto e a cabeça erguida. E ele vai nos falar, então, que o propósito, ele é uma condição inevitável para a felicidade do ser humano. Ele nos diz que o propósito é o eixo de uma vida humana digna. Bom, e hoje em dia? A psicologia ela se preocupou por muito tempo com as patologias, né? Nós somos hoje especialistas e muito conhecedores sobre depressão, ansiedade, estresse, diversos tipos de transtornos. Porém, nós somos ignorantes no que diz respeito à felicidade do ser humano, sobre o que nos realiza enquanto pessoas. Então, com a virada do século, um psicólogo chamado Martin Seligman, ele também traz uma virada na psicologia. No ano 2000, ele lança um artigo sobre psicologia positiva. E a psicologia positiva tem como objeto de estudo os potenciais do ser humano. Então, a psicologia positiva vai estudar e vai promover os potenciais da humanidade, suas virtudes, a realização e também o que faz as pessoas felizes e o propósito. Portanto, para a gente poder falar sobre o propósito, precisamos entender do que nós estamos falando. O propósito ele é um tema que tem sido trabalhado, hoje em dia, de uma forma um tanto superficial. Porém, nós aqui nesse auditório não podemos cair nesse erro, né? De reproduzir ideias, de reproduzir coisas, sem pelo menos refletir sobre elas, sem entender minimamente do que nós estamos falando. Então, o que é o propósito? Eu trago aqui 2 autores da psicologia positiva que vão definir o propósito, que são o McKnight e o Cashdan. Eles nos dizem o seguinte: o que é o propósito? É um objetivo central e organizador na vida de uma pessoa. É também um processo cognitivo que define objetivos de vida e fornece um senso de sentido individual. Então, pessoal, um objetivo central e organizador na vida de uma pessoa. Isso significa que o propósito está muito relacionado com a nossa identidade, porque aquilo que está no centro da nossa vida vai formar uma identidade, vai nos dizer o que é importante. Não dizem por aí que se tu quiser conhecer uma pessoa, tem que perguntar quais são os sonhos, as aspirações dela? É mais ou menos essa a ideia. E além do mais, quando eu tenho um objetivo central, algo que está no centro da minha vida, eu vou organizar toda a minha vida em torno disso. Então, não apenas a minha identidade vai estar relacionada a isso, mas também as minhas ações. Afinal de contas, o que nós somos? Nós somos uma combinação das nossas experiências passadas, ou seja, nossas memórias, das nossas escolhas atuais, aquilo que nós fazemos no presente, e também dos nossos planos e sonhos futuros. Por isso o propósito vai estar relacionado com a identidade, porque escolhas e planos dependem de qual é o nosso propósito. Ok?
E esse propósito, então, ele vai ser organizador. Então, a minha vida ela vai começar a se organizar em torno disso. As minhas ações, os meus recursos, as minhas escolhas, elas vão estar voltadas para o meu propósito. Conheça ele, eu ou não. Muito bem. O propósito ele pode ser, de uma forma, uma analogia que nós podemos utilizar, é de uma bússola. Então, imaginem vocês que vocês estão em alto mar. Vocês têm um barquinho. Vocês têm algumas provisões para a viagem, tem comida, tem água, tem até um remo. Para que vocês consigam aproveitar esses recursos, vocês precisam saber para onde estão indo. Então, precisam de uma bússola. Porque senão vocês vão ficar dando voltas, e vai acabar os recursos, vai acabar a comida, vai acabar a água, e no fim, a viagem não valeu a pena, porque a gente não chegou em lugar nenhum. Então, no fim das contas, foi um desperdício daquilo que eu tinha. É uma forma, então, de nós entendermos para que serve o propósito. Serve para nos orientar, serve para definir para onde nós estamos indo. E, inclusive, uma questão interessante sobre o propósito é que ele nunca é alcançado. Buscar um propósito é que nem caminhar na direção do horizonte, tentando, né, chegar no horizonte. A gente vai ficar caminhando, só que a gente nunca vai chegar. Porque o propósito, ele no fim das contas, não é concretizado, e é isso que define o propósito, uma eterna busca. Porque senão não teria graça, né? Eu vou chegar, realizei meu propósito, aos 40 anos, e agora? O que eu faço? Então o propósito, ele vai ser sempre uma eterna busca, porém, ele vai sim estar composto de alguns objetivos e metas menores, como a gente vai ver na sequência. Ok? Então, por muito tempo se acreditou que o propósito era uma condição binária. Ou eu tenho, ou eu não tenho um propósito. Porém, a gente começa a ver que todas as pessoas elas têm algum motivo para existir. Se as pessoas levantam da cama pela manhã, se elas vão trabalhar, se elas fazem coisas, algum motivo tem. Pode não estar muito presente, elas podem não ter muita consciência, pode não ser um motivo altruísta, mas existe um motivo para elas fazerem tudo isso. Então, nós preferimos trabalhar com uma definição e um conceito de propósito que é compreendido por 3 dimensões, um contínuo tridimensional, que são o escopo, a força e consciência. Nós podemos entender o propósito através dessas 3 dimensões. O que é o escopo? Agora nós vamos estar entrando naquelas perguntas que vocês responderam no nosso questionário. Escopo é o quão onipresente e amplo um propósito é na vida de uma pessoa. Ou seja, que lugar ele ocupa na minha vida e em quais diferentes contextos ele está presente. Uma coisa é eu ter um propósito no meu trabalho, outra coisa é ter um propósito na minha vida. Isso é mais amplo, né? E se eu tenho um propósito na minha vida, vai incluir trabalho, vai incluir família, vai incluir relações. Então ele vai estar mais presente. Uma outra dimensão é a força. Então não basta um propósito ser amplo, ele tem que ser forte. A força é definida como a capacidade de influenciar os meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações. É aqui que a gente começa a ver a influência do propósito. Quando o propósito passa a influenciar como eu penso, como eu me sinto e como eu me comporto, isso significa que ele é um propósito forte. E, inclusive, presença e força é o que vão definir os benefícios do propósito que a gente vai ver depois. E temos uma terceira dimensão, que é a consciência. Então, não basta que um propósito seja forte e esteja presente na minha vida. Para muitas coisas, eu preciso ter um nível de ciência desse propósito. Eu preciso entender, eu preciso olhar para ele, prestar atenção, para que eu possa articular. E já que nós estamos falando também de um contexto organizacional, esse elemento da consciência provavelmente é um elemento importante para líderes e gestores. Porque eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo para poder também influenciar outras pessoas, para poder articular isso numa equipe e numa organização. Então vejam que são 3 elementos, não é uma questão de sim ou não.
Não é uma questão de tem ou não tem, é uma questão de como está o meu propósito em relação ao seu escopo, em relação à sua força e em relação à sua consciência, a minha consciência sobre ele. E só para vocês terem uma noção de quão complexo é esse fenômeno, que a gente tende muitas vezes a simplificar e a superficializar, o propósito ele é influenciado e também influencia diversos elementos que estão presentes aqui. A começar pelos objetivos. Então, uma coisa importante é que objetivos e metas não são sinônimo de propósito. Filosoficamente, o propósito é como se fosse um espírito que anima as minhas metas. É o que está por trás das minhas metas, é a energia que move elas. Então, metas sem um propósito vão ser metas vazias, ou metas muito superficiais, ou metas muito curtas, ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que tem em comum pessoas que fazem trabalho voluntário, diabéticos que têm bichinhos de estimação, pessoas que oferecem suporte social? O que esses grupos têm em comum? Recapitulando, 3 grupos. Pessoas com diabetes que têm bichinhos de estimação, pessoas que fazem voluntariado e pessoas que oferecem apoio social, em geral, para amigos, para a família, né? Pessoas generosas com seus relacionamentos. O que esses 3 grupos têm em comum? Quem chuta? Amor para dar. Um propósito, né? Um propósito. Mas mais do que isso, como resultado, esses 3 grupos têm em comum uma vida mais longa. Longevidade, literalmente. Os estudos nos mostram isso. Ou seja, ter um propósito e ativamente lutar por ele, viver isso na minha vida diária, faz com que eu viva mais tempo. A ciência se ocupa tanto, né, do que fazer para as pessoas viverem mais. Tem uma fórmula, né, quase uma fórmula, não é exatamente uma fórmula. Tem uma dica aí, que é viver com sentido. Além disso, né, então esse seria um benefício físico, mas obviamente isso também tem benefícios psicológicos. Então nós sabemos que pessoas que têm um sentido forte na sua vida são mais protegidas contra transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, uso abusivo de substâncias, depressão e uma série de outras condições que afligem tanto o nosso mundo, a nossa sociedade hoje em dia. Então quer dizer que ter um propósito é maravilhoso, é fantástico. Então se eu tiver um propósito, minha vida está resolvida. Vamos com calma. Propósito não é sinônimo de estar alegre o tempo todo. Se a gente parar para pensar, lembra do vídeo que foi passado no início, com aqueles grandes exemplos de pessoas humanitárias? Nelson Mandela, por exemplo, tinha um propósito muito claro, muito forte, muito presente. Lutar pela justiça, pela equidade racial. E ele passou 27 anos na prisão por isso. Vocês acham que ele estava alegre? Ou seja, o propósito pode nos trazer muitos problemas, porque nós vamos ter que lutar por ele. De novo, Aristóteles, não basta ter um propósito e conhecer ele, eu preciso agir com isso. E se eu estou numa sociedade onde o meu propósito vai contra tendências, contra movimentos da sociedade, eu vou ter problemas e eu vou sofrer. Isso significa que eu vou ser infeliz? Também não necessariamente. Porque felicidade não é uma coisa superficial. Felicidade e alegria são coisas diferentes. Alegria é uma emoção que vai e volta, né? Tristeza vai e volta, alegria vai e volta. Felicidade não. Felicidade é um sentimento, é algo mais profundo e mais interno que está relacionado com a nossa realização na vida. O quanto eu me realizo, isso é felicidade. Então sim, propósito está relacionado com a felicidade, mas não significa que eu vou ser alegre, sorridente o tempo todo, pelo contrário. O propósito também depende de nós estarmos cognitivamente engajados. E essa cognição, quando se fala de propósito, não é uma cognição simples, é uma cognição complexa, muito relacionada a aspectos de processamento cortical do nosso cérebro. Isso significa que, agora vem uma coisa que vocês talvez fiquem bravos comigo, propósito não é para todos. Existem pessoas que não vão ter um propósito e que vão ser tranquilamente felizes com isso.
Por quê? Porque a cognição delas não entende que o propósito é uma coisa importante. E não tem problema algum com isso. O problema está em nós. Quando a gente começa a perceber que o propósito é uma coisa importante, que a vida é um pouco mais do que nascer, crescer, estudar, casar, trabalhar, se aposentar e morrer, a gente começa a sofrer se não tem um propósito. A gente começa a ver que o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu estou fazendo com a minha vida. Quando eu chegar lá na frente e olhar para trás, eu vou estar satisfeito? Quando eu tenho esse nível de aprofundamento, esse nível de consciência, nesse momento eu absolutamente preciso de um propósito. Senão, eu vou ser bastante frustrado, bastante infeliz e bastante insatisfeito. E, pessoal, uma coisa bem interessante é que o propósito ele vai, então, nos mover para frente. O propósito nos torna seres humanos em evolução, nos torna seres humanos que, como eu falei, caminham em direção ao horizonte. Nos torna, de certa forma, mais humanos, porque permite também que nós façamos algo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos entender, então, como que o propósito atua na nossa vida. Na verdade, é bem simples. Eu tenho lá um propósito, é como se fosse um sol na minha vida. Desse sol vão emanar objetivos maiores. Então, começa a se concretizar. O propósito eu nunca realizo, os objetivos sim. Então, eu vou ter grandes objetivos na minha vida, grandes sonhos, que podem sim ser alcançados, mas esses sonhos estão conectados com esse propósito. Depois dos objetivos maiores, eu vou ter também objetivos menores, que vão se desdobrando cada vez de forma mais concreta, depois em metas, que podem ter curto e médio prazo. E dessas metas vai chegar no nosso dia a dia cada uma das nossas ações. Então percebam que cada ação, cada objetivo, menores ou maiores, estão conectados a esse propósito. E quanto mais eu reflito, quanto mais eu ajo, mais eu vou estar alimentando essa ideia. Então eu preciso de reflexão, eu preciso de organização e eu preciso de muita ação. Tudo isso com um sentido. E eu quero trazer e deixar essa ideia bem clara de que propósito, embora nós nunca alcancemos ele, nós vamos estar constantemente agindo e caminhando em direção a ele. Então é algo ativo, é algo organizador na minha vida. Não é uma ideia subjetiva que eu deixo lá de canto e vou vivendo a minha vida sem ela. Pode ser, depende de cada um. Mas ele não precisa ser isso, ele pode e deve ser muito mais ativo. Então, resumindo, sintetizando o que eu coloquei até aqui. O propósito nos torna mais felizes, nos torna mais resistentes e nos torna mais eficazes, porque nos organiza. Só que isso só vai ser, de fato, alcançado se o meu propósito for forte, se ele influenciar os meus pensamentos, ações e sentimentos. Só vai ter esse efeito se ele estiver, de fato, presente na minha vida, se ele for um propósito amplo, que abarque diversos contextos, diversos momentos da minha existência. E só vai ter esse efeito se ele for um propósito consciente, se eu tiver consciência de qual é o meu propósito, de por que eu estou aqui, de para onde eu estou indo. Dito isso, eu comecei com uma provocação e termino com uma provocação. Qual é o seu propósito? Muito obrigado. Então, hoje é um evento muito especial mesmo. Estava falando com o Gerson agora que alinhar essa questão pessoal do nosso objetivo, do propósito, né, da nossa vida pessoal, as nossas habilidades, junto com o trabalho e junto com a carreira profissional, realmente o segredo para que a gente possa ter um sucesso, né? Alinhar a nossa carreira, os nossos objetivos, os nossos sonhos de vida com aquilo que a empresa tem também como os valores, é realmente um desfecho para sucesso. Então foi muito especial mesmo.
Planejamento é quando a vida se encontra com a lei. Planejamento é quando a gente concebe uma ideia e executa ela. As empresas executam algumas ideias. Para quê? Estamos num momento contemporâneo, quando a gente fala muito de um assunto, é que está faltando muito esse assunto, né? Estamos fazendo um evento para falar sobre propósito, onde... Será que está faltando? Será que adianta ter um propósito nobre se os nossos clientes não entendem e não sentem isso? Adianta ter um propósito nobre se os nossos colaboradores não acreditam? Adianta ter uma frase bonita, desconexa, e se a nossa reputação não está bem? Adianta? Não sei. Para falar sobre isso, eu chamo ela, executiva em comunicação, Juliana Marques. Gentileza. Quero agradecer primeiro a oportunidade de compartilhar algo que eu tenho estudado e implementado nas empresas há muito tempo. E o tema que a gente traz é, além de toda a questão humana que o Gerson trouxe e que a Cristiana e a Ali apresentaram na pesquisa com as empresas, nós vamos trabalhar aqui um pouco da estratégia das organizações, né? Então, uma das autoras que eu mais gosto, que fala de mundo, né, uma das maiores influenciadoras de negócios, que é a Margaret Whitley, ela fala que é impossível prever o futuro e que a gente vive num mundo de caos. A gente está na corda bamba e a gente não sabe para onde que a gente vai. E que a única forma da gente ser bem-sucedido e da gente perpetuar é estabelecer relações duradouras baseadas em confiança. Quando a gente pensa em propósito, né, o que é o propósito? O propósito é algo que faz sentido. Ele tem que vir de dentro para fora. Não adianta eu pegar uma frase, não adianta eu pegar uma ideia e falar que eu estou conectada àquela ideia. Eu tenho que ser aquilo de fato, né? A estratégia, ela vem depois. A estratégia é que viabiliza você chegar aonde você quer chegar. É a essência da organização se tornando realidade e a serviço da sociedade. Philip Kotler, que é um dos principais gurus da administração, né, lendário professor da Universidade Kellogg's, ele fala que as empresas não podem só almejar lucro, porque as pessoas, elas querem muito mais do que lucro. Elas querem que essas empresas, que hoje têm uma força enorme dentro de uma sociedade, que elas deem vazão e que elas entendam as angústias humanas que o Gerson trouxe tão bem. Como que essas empresas podem ajudar a minimizar as angústias? Como que as empresas podem ajudar a reduzir as mazelas? Então, não quer dizer que a empresa tenha que ter uma ação de responsabilidade social. Não, ela tem que ser social, ela tem que ser humana. Porque se ela não for e se ela quiser realmente somente o lucro, as pessoas não vão se conectar. Então, esse é um quadro bem importante. Esse é um dos principais livros do Joe Heyman, que ele trata a questão do propósito, né? Então, ele fala que tudo começa com o porquê as empresas existem, por que elas foram criadas, qual que é a ideia central desses fundadores. Então, tudo começa com o ethos da organização. Então, essa chama inicial da criação passa pela cultura. A cultura nada mais é do que as crenças compartilhadas pelas pessoas, assim como quais são os comportamentos que essas pessoas têm e quais são os hábitos que essas pessoas têm. Tendo uma cultura, né, forte, claro que você vai ter também valores fortes. Os valores reforçam a nossa razão de ser, né? Esses 3 itens, eles são fundamentais. É a partir do ethos, da cultura e dos valores de uma organização que você estabelece uma estratégia. Porque, como a Whitley trouxe, o mundo é incerto. Então, esses 3 itens, ethos, cultura e valores,
são questões atemporais, que sempre vão valer. Agora, a estratégia e as táticas, elas vão mudar. Elas vão mudar em função do local onde você estiver e do tempo histórico onde você estiver, né? A gente trouxe aqui uma imagem do Walt Disney, porque o que se diz é que o propósito, ele tem que despertar as nossas emoções mais profundas, tem que resgatar o ser humano que tem entre nós. Então, eu vou pedir perdão ao Ariano Suassuna e queria perguntar para vocês, quem de vocês já foi a um dos parques da Disney? Levanta a mão. E qual de vocês já assistiu a um filme da Disney? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 80% das pessoas atrelaram a marca Disney a uma ideia. Provavelmente deve ser a ideia que vem à cabeça de vocês quando pensam na Disney. Então, 80% atrela Disney a fantasia, magia, felicidade. E a inspiração do Walt Disney, ele criou o Mickey Mouse em 27, a Disneylândia em 55, era dar vida aos personagens. É fazer com que todas as pessoas, jovens de coração, de todas as idades, pudessem rir, brincar e aprender juntos, né? E o slogan é, onde os sonhos viram realidade. Isso é absolutamente temporal. O ser humano vai buscar isso, como o Gerson trouxe desde a Grécia, né? Essa é a essência humana. Um quadro muito importante, que é exatamente a ilustração de capa, né? É um pouco do que Aristóteles traz, que a nossa vocação humana, assim como a vocação da organização, ela é o encontro dos talentos únicos que essa organização tem. Lembram de ethos, cultura e valores, que é a base de uma organização? Isso é muito difícil de copiar. Eu posso copiar uma tecnologia, eu posso copiar um processo, eu posso copiar um produto e serviço, mas a essência de uma organização, não. E quando você começa a fazer um trabalho de processos, você tem que resgatar desde a origem os talentos natos dessa organização. E, por outro lado, nós temos que avaliar como essa organização pode ajudar a atender às necessidades do mundo. Então, essa etapa, que é chamada de incubação, ela é trabalhada com pessoas de fora da organização. Então, o que um filósofo, o que um cientista político, o que uma nutricionista, o que uma empregada doméstica, o que uma prostituta, o que um educador podem dizer a respeito do meu produto, do meu serviço, né? E trazer possíveis caminhos. E a organização, então, vai passar para a etapa, que é a etapa de definir, então, qual mesmo é o nosso propósito, que é a nossa vocação, o encontro daquilo que nós realmente temos nato, de dentro para fora, com aquilo que a humanidade precisa. Steve Jobs, ele provocou em todos nós, toda uma geração, o desejo mais profundo de inovar. O desejo de fazer algo com mais inovação, design e criatividade. E uma transformação como essa não é feita só do ponto de vista racional, ela é emocional também. E esses valores são agregados à marca, não é? Think different, pense diferente. Não é simplesmente um slogan ou uma campanha publicitária, uma campanha de comunicação. É ser, de fato, algo diferente. Essa empresa, a Graco, ela trabalha há 6 décadas com produtos de alta qualidade e segurança para bebês. Imagino que alguns de vocês são pais, né? Queria só ter uma ideia, não sei se vocês conhecem essa marca, mas essa marca, o que ela se propõe como propósito é, sim, cuidar das crianças, mas o principal
é cuidar de quem cuida deles. Porque eles viram que os pais ficam com pouquíssimo tempo quando têm crianças, mas eles querem cuidar muito bem. Eles querem cuidar bem em casa, nas viagens e nos passeios. Então, eles criam produtos e soluções que viabilizem aos pais terem vida após serem pais. E a ideia surgiu de observação de mães, né? E uma delas, ela estava numa rede e ela queria ler um livro, então ela lia o livro e embalava o bebê com o pé. E aí a Graco criou, então, uma solução que dá à mãe e ao bebê a sensação de que estão sendo cuidados, estão conectados, mas ela não precisa ficar esticando o pé. Então, esse é o conceito, né, de cuidar de quem cuida da gente, absolutamente atemporal. É fundamental a gente entender que ser não é, a organização ela é impessoal. O ser são as pessoas. Então, é preciso que a empresa tenha claro o que ela quer e o que ela é, para que ela atraia e mantenham pessoas que se conectem com isso, que tenham esse propósito pessoal e que realmente estejam dispostos a trabalhar por aquela causa e de ter orgulho por trabalhar naquela empresa, porque tem valores comuns. O fazer, ele é fundamental. Não adianta eu gostar da ideia, mas eu não tomar decisões e eu não agir de acordo com aquilo que eu tenho como propósito, né? Uma das principais questões que são trazidas por pacientes terminais é que eles se arrependem por não terem levado a vida que eles sonhavam, por terem ouvido os outros, por terem agido de acordo com o que o mercado queria, que o pai queria, e não por aquilo que eles eram e por aquilo que eles queriam. Isso parece clichê, mas não é. É preciso saber aquilo que a gente faz, mas também a gente passar anos e anos numa organização e, ao final, chegar à conclusão de o que eu agreguei à sociedade na minha atuação profissional, né? Também faz sentido. E, após ser e fazer, eu vou dizer, mas eu vou dizer com propriedade, eu vou dizer com autenticidade. Por quê? Porque não vai ser um discurso vazio, vai ser um discurso cheio de significado. E as pessoas, elas querem se conectar, elas querem estabelecer relações de confiança. Mas, para que isso aconteça, elas estão observando todo mundo. As empresas querem se propagar, mas as pessoas, elas querem confiar. A Nike também trabalha um propósito muito interessante. Nike é a deusa grega da vitória. E a logomarca é uma asa dessa deusa grega. E o propósito, a ideia fundamental que está por trás da Nike é que o ser humano não tem limites e ele pode chegar aonde ele quiser. E com base nisso, né, o Just Do It, simplesmente faça, assuma para você o seu sonho e torne realidade. Então, mais do que produzir tênis e outros itens com uma super tecnologia, eles estão lembrando a todos que o ser humano não tem limites. Outra empresa muito interessante, que é a Starbucks, ela também trabalha com uma inspiração vigorosa e muito emocional, que é fazer você se conectar, é você ser respeitado e fortalecer as conexões. Eles têm a pretensão de criar um ambiente aconchegante que seja o terceiro lugar da vida da pessoa. Então, o primeiro lugar é a casa, o segundo é o trabalho e o terceiro é Starbucks. Qual é o conceito? O conceito é que as pessoas são tratadas pelo nome. Hoje a gente está meio acostumado, mas vamos imaginar quando isso surgiu, essa ideia surgiu. Da mesma forma que na Disney, os empregados da Disney são chamados de elenco,
né? Eles estão ali para viabilizar toda a fantasia. Na Starbucks, o barista também é a estrela. Seja lá qual posição você estiver, você está ali para ajudar a conexão entre as pessoas. Então, não somente você cria uma atmosfera, mas convida as pessoas a sentir o aroma daquele grão de qualidade produzido no mundo inteiro e que está sendo ali torrado e triturado naquele momento. Esse é o conceito de querer fazer parte do mundo e estar conectado com aquilo de mais sublime que a gente pode sentir. The Body Shop é uma empresa britânica criada em 76 e foi das primeiras empresas que não trabalhou tanto propaganda para divulgar a sua marca. Sempre teve uma linha muito mais forte de relações públicas e imprensa, porque ela já nasceu com um conceito muito diferente, né? A fundadora, a Anitta, ela trabalhou desde o início com não quero e não vou fazer testes com animais. O que eu quero fazer é proteger espécies ameaçadas de extinção. E as embalagens, elas serão sustentáveis. Então, é uma empresa que ela tem também milhares, né, de fãs espalhados. Não importa se ela já foi vendida, mas ela mantém a mesma essência de marca, né? E ela foi comprada exatamente pela Natura, que também tem uma essência similar e alinhada com essa essência de marca. A Coca-Cola, né? Coca-Cola centenária, ela trabalha a noção de felicidade. Então, que ela vai ser consumida e ela vai dar alegria às pessoas. Então, não só pensando na embalagem, na emoção que abriu uma Coca-Cola, mas tudo aquilo que inspira a felicidade com os amigos e com familiares. Trouxe também alguns cases nacionais. Então, ter trabalhado no agronegócio, a Embrapa é uma das empresas mais inspiradoras, né? Ela também foi criada na década de 70, trabalhando inovação para fomentar a agricultura e a pecuária brasileira. O que era a agricultura e a pecuária na década de 70? O que é hoje, né, o Brasil como celeiro do mundo, né? A gente deve muito à Embrapa. Agora, vejam a coerência, né? Na Embrapa, são 2.400, aproximadamente, pesquisadores. Que empresa tem 98% de profissionais doutores e pós-doutores? Eles se comprometeram com os ODS, né, o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que cada um deles tem um ícone, e eles estabeleceram no plano diretor deles 5 eixos, que são esses eixos. Para cada um destes eixos, eles se relacionam com os objetivos sustentáveis. E aqui só trazendo a exemplificação de um dos 12 objetivos estratégicos aí da Embrapa, que eles estão relacionados com os objetivos da ODS. Então, isso é realmente você fazer acontecer o seu propósito e traduzir ele em ações efetivas, né? Trouxe aqui também uma empresa do Sul que tenho profunda admiração, e muito do que a Cris e a Ali trouxeram, né, da geração milênio. Essa é uma empresa que já ganhou 4 vezes melhor empresa para se trabalhar, de um público jovem, inovando a maneira de fazer marketing digital no mundo, né? A Mercur é outra empresa que, aos 85 anos de vida, foi resgatar, na sua origem, as relações humanas e construir relações mais orientais para ter soluções mais sustentáveis. E, ao fazer isso, eles provocaram uma enorme transformação nessa organização. Tenho certeza que a maioria de vocês conhecem o case da Mercur, né? E por que as empresas precisam de um propósito? Porque, no curto prazo, não há muita diferença entre as empresas que são as mais queridas
que são as que têm propósito, as empresas que estão em roxo, que são as feitas para durar, segundo a metodologia do Collins, mas se a gente ir a terceira categoria, que são as 500 empresas mais relevantes no mercado americano. Então, a gente vê que em 3 anos não faz tanta diferença assim o propósito, mas em 10 anos é mais de 1000% retorno ao acionista das empresas que têm propósito, porque as pessoas se conectam em relação a 300% das empresas que são feitas para vencer e 127% das maiores empresas americanas. Então, esse é um caminho em que as empresas elas vão definir qual é a posição delas. Então, tem um eixo que é da excelência operacional e o eixo que é a excelência emocional, que leva ao propósito. A excelência operacional leva ao desempenho. Então, a empresa pode ser enorme, mas ela pode ser um casarão, que é o primeiro quadrante, ou seja, tem tudo a fazer. Tem o sentido a criar e tem os processos a avaliar. Ela pode ser um castelo nas nuvens, que ela não tem bons processos, mas pelo menos ela tem uma proposta adequada, um propósito relevante. Ela pode ser uma fortaleza. E a fortaleza ela é uma empresa extremamente eficaz, mas se ela enfrentar um mundo, não é, cada vez mais incerto, ela pode ruir essa fortaleza. E o estágio mais avançado é o lendário castelo do rei Arthur, que é Camelot, né? Marca de propósito ou propósito de verdade? Então, insisto que é o propósito de verdade. Siemens tem como um dos seus pilares a responsabilidade, e ela se autodenunciou em 2013, em função de uma questão de cartel, sofreu com a crise, mas ela saiu fortalecida. A gente pega empresas que nós brasileiros temos muito orgulho. E como é triste ver o que acontece com essas empresas quando não há realmente esse alinhamento e quando elas não caminham em direção a Camelot, né? Hoje a gente vive num mundo que todo cidadão vai estar nos monitorando, pessoa física e pessoa jurídica. A moda nunca vai ser igual. Vou citar só a Zara aqui, mas quantas já foram envolvidas em trabalho escravo, né? Não só a gente vai ter o jornalismo investigativo, mas nós vamos ter memes bem criativos e que vão viralizar, porque são um entretenimento também, e as pessoas vão propagar esses memes, assim como muitas vezes vão propagar fake news. Então, neste mundo incerto, o que tem de perene são as relações de confiança. É muito fácil destruir uma marca, né? É muito fácil destruir um negócio. Mas você, que trabalha com um propósito, você tem muito mais chances de ser bem-sucedido nesse mundo do caos e da imprevisibilidade. Acho um evento muito bacana, né? Acho que é um assunto que hoje em dia, não só hoje, é um assunto, como a gente viu, já vem de muito tempo, mas que cada vez mais tem a ver com nossos dias de hoje, assim. Eu acredito muito no propósito individual, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui, tem que saber o porquê está aqui, em busca de quê. É isso que nos move, mas acredito que dentro das empresas isso é muito importante, né? A questão de tu pensar no propósito dos colaboradores com o propósito da empresa, né? E assim como a pessoa vai buscar os seus propósitos e às vezes buscar realizar dentro de uma empresa, a empresa também tem que ver, né, o porquê que ela quer aqueles colaboradores ali e se isso está alinhado, e acredito que daí vai em caminho do sucesso, né? Se as duas coisas estiverem juntas, isso torna mais sucesso para ambos os lados. Falamos então sobre o que a galera está sentindo de necessidade, né, em relação ao RH. Muitas coisas estão mudando.
falamos sobre o propósito em relação a nós e o propósito em relação às empresas. Dá para abordar tudo sobre esse tema? Não. Mas a gente sai com algumas provocações e algumas reflexões. Então, vamos conversar. Oi, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, da gente estar ouvindo, né, os conhecimentos de vocês poderem estar passando para a gente, transmitindo essa mensagem. E eu queria conversar um pouquinho com as meninas que falaram bastante sobre essa questão de engajamento, né? E tem ali alguma de vocês falaram sobre deixa eu pensar como é que eu vou dizer, o feedback, né? E a conversa difícil, né? Como ter esses momentos de conversas difíceis entre as pessoas numa relação, principalmente da empresa, assim. Então, eu me conectei muito com isso. Eu queria escutar um pouquinho mais de vocês. Eu citei essa questão, né, de como ter conversas difíceis, que é uma necessidade que está vindo muito para a liderança. Isso, inclusive, é uma metodologia. Né? Existe já capacitações nesse sentido. Né? O como fazer... A grande questão é que a gente não pode deixar, como eu falei também da avaliação de desempenho, as pessoas acham que a avaliação de desempenho é o momento do feedback. Né? A avaliação de desempenho é o momento de formalizar um resultado de um processo de avaliação. Mas o feedback, essas conversas, elas devem acontecer continuamente no ambiente de trabalho. Não tem um momento ideal. A gente tem, assim, dicas de como fazer isso da melhor forma, né? Ou não fazer na frente, não expor as pessoas na frente, né, do seu setor de trabalho, marcar um horário, não deixar passar muito tempo quando tiver que falar alguma coisa para a pessoa, né, seja um próprio reconhecimento, como a gente falou, né, de fazer o reconhecimento quando tiver que ser feito, mas de falar aquilo que precisa ser melhorado também, perto do momento que aconteceu. Porque não adianta a gente esperar um ano, que é lá quando a gente vai ter, né, a conversa de avaliação, normalmente, esse é o ciclo nas empresas, para dar um feedback de que as coisas não estão indo bem, não tem mais tempo para fazer nada, para corrigir nenhuma rota. Então, essas conversas difíceis, por que são difíceis? Porque a gente tem que dizer o que não está acontecendo. Né? Só que a gente não pode esperar passar muito tempo para isso. E essas conversas, então, precisam acontecer com mais frequência. Tá? Esse é um ambiente que o jovem espera no trabalho. Né? Esse clima que a Cristiane trouxe, ele melhora muito quando isso acontece. Tá? Então, não sei se esse é o teu ponto, né? Mas precisa ocorrer continuamente esse feedback. Tá? Vocês querem é o feedback que a gente vem trabalhando há bastante tempo e que algumas empresas, por incrível que pareça, ainda não fazem como deve ser, né? Então, só, de repente, preenche um formulário de avaliação de desempenho, com notas, às vezes, a gente já ouviu, né? Notas 10 em tudo, para não ter esse impacto da conversa difícil. Mas o líder, ele tem o bônus e tem o ônus de ser líder, né? Então, ele tem que propiciar e tem que educar também os colaboradores, tanto reconhecendo as coisas positivas, quanto também alinhando as que não estão acontecendo conforme as diretrizes da organização e conforme os objetivos, né, daquele contexto. Na prática de vocês, no dia a dia, como vocês estão... Eu percebi que dentro do engajamento que foi falado e dentro da questão propósito pessoal, propósito empresa, tem que haver essa conexão, né? Então, existe a questão de trazer à tona a questão pessoal, trazer à tona a questão da empresa, para que haja essa conexão. Como, na prática, vocês estão vivenciando isso dentro das empresas? Se é que eu fui clara, assim, treinamentos, como vocês estão vivenciando isso na prática, trazendo isso? Algumas empresas não têm isso claro, outras têm. Então, é o papel também da comunicação, assim, como a gente estava falando de conversas difíceis, né? Então, os profissionais de comunicação, a minha formação é comunicação e administração, né?
são as minhas graduações, mestrado e doutorado, é você realmente trazer para os dirigentes dessa organização que não adianta o discurso vazio e que é preciso avançar e que é preciso resgatar desde a origem qual é a razão de existir daquela organização, qual é a consequência para a sociedade daquela organização desaparecer. Porque essa razão para a sociedade é o que vai criar esse elo. Então, é uma consciência também, é muito fácil, na realidade, você fazer a parte técnica da comunicação, ou atribuir à comunicação e ao marketing o sucesso de uma organização, né? O sucesso de uma organização é o ser dessa organização, são as pessoas que, de fato, tomam as decisões e que executam as ações. Então, não é um processo fácil, né? Mas é um processo de construção e de coerência entre aquilo que se é, o que se faz e o que se divulga. Muitas conversas, enormes desafios, mas esse é o nosso papel também, juntamente com, principalmente, junto à área de recursos humanos e alta liderança da organização. A Juliana falou, algumas empresas conhecem, têm esse propósito e outras não, né? Eu vou copiar e vou dizer, algumas pessoas têm um propósito e conhecem o propósito e outras pessoas não. E essa é uma realidade dos nossos tempos atuais, né? Ao mesmo tempo que o propósito tem sido muito falado, ele não tem sido muito buscado verdadeiramente, né? E a gente pode acabar caindo nessas questões que a Juliana trouxe antes também, que é de buscar esse tipo de coisa de uma forma superficial. Então, para poder trabalhar nas empresas, as pessoas têm que estar buscando isso, né? Tem que estar desenvolvendo, tem que estar nessa eterna caminhada, né? E isso se começa justamente com um questionamento, seja pessoal, seja profissional, seja empresarial, né? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha empresa? Qual é o meu propósito enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto Gerson? E para onde que eu estou indo? Sem essa pergunta, sem essa consciência, que é o primeiro passo, não vai ter como fazer um alinhamento, né? Se as pessoas não conhecerem, se a empresa não conhecer, não tem como ter um alinhamento. A gente só consegue alinhar aquilo que a gente conhece e sabe que está acontecendo. Então, o primeiro passo seria esse, da consciência, né? Se perguntar sobre isso, isso vai levando, então, a outros passos. Em outras palavras, se perguntar por que eu faço as coisas que eu faço. Por que eu tenho essa empresa, ou por que eu trabalho nessa empresa, por que eu quero que pessoas trabalhem na minha empresa, para onde eu quero que a minha empresa vá e para onde eu quero ir. Perguntaste de práticas, né? A gente já tem trabalhado muito na Porto RH, nos programas de desenvolvimento, principalmente de lideranças, essa questão da inclusão, do identificar qual é a minha missão, os meus valores, né? Fazer um trabalho também de autoconhecimento desses líderes e ver qual é a ligação efetiva deles com a estratégia, com o propósito da organização. Mas isso não é uma coisa fácil ainda. Muitas organizações não estão abertas para esse trabalho. Então, isso é uma proposta que a gente tem feito bastante. Algumas empresas aderem bem, outras não, né? Eu me lembro de um trabalho que nós fizemos, eu e a Cristiane, em que a gente fez todo esse desenvolvimento, pensando nesse alinhamento, e a empresa queria mesmo era conhecimento. Queria que a gente transmitisse conhecimento, né, conceitos, enfim, como se estivessem num MBA, né, num outro programa. Então, a gente percebe a necessidade, sim, dos líderes, e eles gostam de participar desse trabalho, mas a gente não percebe que as empresas estejam realmente, algumas, muito abertas ainda para a gente discutir, né? E é isso que a gente precisa difundir, porque a gente só vai conseguir ter engajamento se a gente conseguir conversar sobre isso, né? Empresa e profissionais. Tá? Gostaria de parabenizar todos, né? Foi um encontro maravilhoso, a pesquisa, né, revelada, Gerson, Juliana,
né? Essa questão do propósito é uma questão que é muito importante, né? Complementando o que a colega colocou ali, a dificuldade que eu vejo na questão do propósito, e na minha empresa a gente tem isso muito presente já, muito trabalhado. Inclusive a gente vai além, a gente verifica a identificação dos nossos clientes, né, através do propósito, ou seja, os nossos clientes se aproximam e se mantêm conosco por uma identificação de valores e de propósito. E eu vejo pelo nosso público aqui, eu vou pedir para vocês uma dica, porque eu vejo que a grande maioria é de um pessoal de RH, né? E eu tenho isso como na minha empresa, como sou sócio do escritório, que isso é up to down, ou seja, começou na alta diretoria do meu escritório, da minha empresa, essa consciência de divulgar o propósito como importância, aonde, inclusive, os colaboradores se afastam pela falta de identificação. Tem pouca dificuldade de se dispensar. As pessoas não se adequam ao nosso propósito e se afastam e saem, né? Qual a dica para sensibilizar a alta diretoria, ou seja, o alto escalão, né, do propósito? Ou seja, para o pessoal aqui presente, o que a gente pode fazer para trazer essa ideia para dentro da empresa? Um desafio para nós, né, de recursos humanos. Mas eu acredito que é colocar na pauta, né? Nós somos RHs, queremos ser cada vez mais estratégicos, estar sentando junto com as decisões, né, com a alta cúpula. Então, nós temos que bater na tecla e trazer a importância disso, né? E até quando tu diz assim que os clientes se afastam, né, outros se aproximam, que tem ligação com esse propósito. E aí também é um engajamento, é uma parceria de trabalho e resulta provavelmente tem um resultado superior, né? Então, eu acredito que o nosso papel é ser porta-voz e realmente trazer isso, colocar na pauta constantemente. Eu complemento assim que o RH ele tem que fazer mais barulho, né? Tem que ir mais atrás. A gente ainda tem uma realidade, muitas empresas, que o RH ele espera uma diretriz para que daí então comece a se falar disso. Eu acho que o nosso papel enquanto profissionais de RH é justamente cutucar essa cúpula, essa alta direção e mostrar que precisamos fazer essas mudanças e eles precisam estar presentes e serem os grandes comunicadores dessas mudanças. Assim, isso vai fazer sentido, né, de tudo isso que a gente está falando. O propósito das pessoas vai cada vez mais se alinhar. Tá? Mas eu acho, sim, que a gente precisa ainda cutucar mais e esperar menos enquanto profissional de RH. Um dos grandes papéis que a gente tem também, que aparecem na pesquisa, né, qual é o papel do profissional de RH em relação ao propósito? É ser um chefe dessa cultura, né, de trazer essa cultura à tona. A gente já tem esse papel no Google hoje, né? Isso já é o CCO, né? Chefe da cultura organizacional. Esse é o futuro presente, não sei, acho que já está aí, né? Não dá para a gente falar mais que é um futuro tão longe. Temos que fazer essa agitação aí com a alta direção, né? Acho que depende também muito da gente ser o protagonista dessa cutucada. Tá? Só complementando o que as gurias falaram, tem uma frase de um dos filósofos estoicos que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, tem muito a ver com isso, né? À medida que a gente está trabalhando com pessoas, nós estamos influenciando e impactando elas. Então, em termos de propósito, quanto mais presente, mais forte esse propósito está na minha vida e no meu trabalho, mais isso vai influenciar as pessoas, e muito mais através do exemplo do que talvez com algo que eu vá dizer. O que eu vou dizer, obviamente, é importante, mas vai ser muito vazio se eu apenas falar e não estiver vivendo aquilo. Então, essa provavelmente seria a dica mais filosófica, né?
que é vivenciar isso para que, então, como consequência, tenha impacto nas pessoas através das palavras também. Sua pergunta eu acho que é bem interessante, porque ela mostra o seguinte, que tem uma questão que é up-down. Tudo começa com um sonho de empresa, com um propósito de empresa. Então, os fundadores, eles sabiam por que eles estavam criando aquela empresa. E a cúpula da organização, ou a direção da organização, ela precisa de resgatar isso e ela faz valer essa intenção inicial, né, que pode ser transformada, porque o cenário vai ser outro, a realidade vai ser outra, mas a ideia inicial ela está presente. Então, nessa metodologia que o Heyman traz, ele fala o seguinte, que o primeiro passo é a investigação, é avaliar a história daquela organização e ouvir de 30 a 70 profissionais dessa organização de todos os escalões. Então, tem uma abordagem que é a abordagem para os executivos. Então, para os executivos quais são os seus sonhos? Quais são as histórias dessa organização que mais sentido faz até hoje? O que você se orgulha? Se não tivesse obstáculo, qual seria o seu sonho? Se você não precisasse de se preocupar com questões de mercado, digamos assim. Então, você resgata isso. E o chão de fábrica e as pessoas que estão próximos ao cliente vão trazer feedbacks totalmente diferentes, mas também vão trazer o orgulho de pertencer. Por que as pessoas estão naquela organização? Um dos principais critérios para se estar entre as melhores para se trabalhar é o orgulho que se tem do trabalho que se faz e da organização onde você trabalha. Né? Você está absolutamente correto. Se você tem clareza do propósito, você vai atrair e reter os profissionais que também têm alinhamento com aquilo que você está trazendo. Né? Se você tem pessoas que fazem isso, elas vão desenvolver produtos e serviços como a solução mais alinhada ao que se tem de propósito. Você vai trazer clientes mais leais e você vai ter mais lucro no final das contas. Então, quando a gente fala de recursos humanos estratégicos, a gente tem que extrapolar as nossas funções de RH, desde a atração de talentos, desenvolvimento, avaliação de desempenho. São os agentes humanos que fazem parte da organização que garantem a competitividade de curto, de médio e longo prazo dessa organização. Isso é um RH estratégico. Né? Isso é um RH que provoca nas pessoas uma relação real, uma conexão entre os sonhos dos indivíduos com os sonhos, não somente da empresa, mas também da sociedade onde está inserida. Oi, gente, bom dia. Obrigada mesmo pela exposição de vocês, está sendo excelente. E eu me atrevo aqui a dar uma dica para você. Além de tudo que vocês falaram, eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente vai se reportar ao board de uma empresa, no sentido de, escuta, a gente tem que caminhar nesse caminho aqui, o caminho do propósito, enfim, é a gente trazer fatos e dados. Assim como você trouxe, Juliana, você trouxe ali os gráficos, como é que é a evolução de uma empresa que encara o seu propósito? Em 10 anos, em 3 anos, tal. Mas é preciso puxar fatos e dados daquela organização em particular para mostrar qual é a perspectiva de crescimento em termos de resultado, tamanho. As pessoas brilham os olhos, o board de uma empresa brilha os olhos quando enxerga esses números. Então, o cara começa a dizer assim, puxa vida, acho que eu vou ter que entrar nessa. Como é que eu vou fazer? Eu vou consultar um coaching, eu vou para terapia, eu vou... Não sei. Né? Porque começa por cada um. E se para a gente começar por cada um, a gente precisar provocar com esses fatos e dados, isso aí pode ser uma grande provocação que faça com que esse board chegue mais perto e a gente tenha já um planejamento de como alcançar cada um e trazer todo mundo para juntar. Essa é uma ideia só.
Tem mais alguém? Última pergunta, sorrindo. Obrigada. Estou amando o evento de vocês. Muito gostoso estar aqui. E acho que ele realiza propósitos também, da gente poder estar trocando e conversando. Eu acho que bem a palavra de início, né, que a gente possa contribuir todo mundo junto, que a gente não veio só para escutar, a gente veio também para trocar e contribuir. Dentro da psicologia positiva, como que vocês estão fazendo para trabalhar o mindset assim, da liderança, quando a gente fala que se elogiar estraga, se tu quer bem feito, vai lá tu e faz, né, que vai bem contra o que a psicologia positiva prega, mas ainda está muito forte na cabeça daquele gestor, que é o gestor que hoje está no nível, até pela idade, no nível gerencial, no nível de diretoria. Como é que vocês têm trabalhado isso para poder contribuir, para que ele também veja, porque a gente se criou com a mãe dizendo, se tu quer bem feito a tua cama, vai lá e arruma tu. Se tu quer não sei o quê, vai lá e faz. Então, é uma coisa de uma crença muito, muito, muito forte na gente, para daí chega lá o RH, ou chega o consultor, ou chega alguém para trás e diz, não, olha só, a gente delega, a gente elogia, porque se a gente elogiar, o cara vai fazer melhor, vai se sentir mais empoderado. Então, como é que vocês têm feito para conseguir, de fato, trocar no coração deles e que eles façam essa mudança por uma escolha e não por uma obrigação? Muito boa pergunta. Primeiro, uma coisa importante sobre a psicologia, né, é que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, a psicologia positiva, ela não é colocar um óculos cor-de-rosa e achar que tudo é maravilhoso e agora a gente vai todo mundo se amar, se abraçar e vai dar tudo certo e o mundo vai evoluir, todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, esse é um aspecto, né? Nunca se desconsidera a importância do outro aspecto que é, né, isso vale desde a criação de crianças até uma empresa, né, que é de limites, punições, né, porque a gente aprende o que é certo e o que é errado a partir do feedback, seja positivo ou negativo. Então, no momento que alguém me diz que algo está errado, eu estou aprendendo com isso. Então, só que isso tem um limite. E no momento que alguém me diz que algo está certo, eu também estou aprendendo com isso. Então, na verdade, seria uma complementação entre esses dois aspectos, né? E na psicologia positiva se trabalha muito com essa ideia, então, de que você vai mostrar o que está errado, vai ter uma questão de educação, porém também vai se trabalhar o que está certo, até pelo que a colega falou, né? Porque existem muitas pesquisas mostrando que trabalhar a questão do propósito, trabalhar a questão da felicidade, trabalhar os potenciais, as virtudes, valores, vai ter um ganho muito grande para a organização. Só que não é só esse o trabalho. Sempre vai existir processo, sempre vai existir disciplina, sempre vão existir aspectos do mundo real. E a gente jamais pode desconsiderar isso, porque dentro daquele gráfico também que a Juliana mostrou, né, existem coisas atemporais e coisas temporais. E as duas se complementam, né? Para a gente chegar em Camelot, né, o propósito é a questão emocional, né, sentimental, mas também operacional. E sempre temos que manter essas duas dimensões em conta para que se alcance o máximo do potencial. A Margaret Whitley, eu até gostaria de sugerir a leitura para todos vocês. Ela fala que a gente não vai resolver os problemas adotando as antigas soluções. Então, que a gente ainda tem um modo de pensar newtoniano. E, na verdade, nós vivemos na era quântica. Então, as antigas soluções não vão funcionar mais. Então, é um papel nosso de oxigenar, de fazer também as lideranças abrirem as mentes e os corações, de entender que não adianta ter controle total, né? Aquilo da mãe que prende tanto a filha, né? Que muitas vezes a filha vai ter um comportamento absolutamente oposto a tudo aquilo que a mãe sempre desejou, e o controle excessivo faz exatamente que ela fuja para o lado oposto, né? Isso vale para as organizações também. Agora, isso quer dizer que as pessoas têm que estar abertas a se conhecer e a se transformar. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Então, é um trabalho muito importante a ser feito pela autoliderança da organização, e ele é capitaneado por recursos humanos, né? Esse pensar diferente, esse abrir para o novo, é um profundo trabalho de desenvolvimento. As pessoas não são uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa. Ele é um ser humano.
E ele tem que estar disposto a viver nesse mundo muito mais caótico e sem previsibilidade. Bom, pessoal, em virtude do tempo, o tempo urge, está urgindo, mas os nossos corações ficaram mais aquecidos. Nós vamos continuar aqui, né, oficialmente vamos encerrar o evento, mas quem quiser ficar conversar, nós vamos ficar aqui, ok? E quem tem que seguir sua jornada, que siga com todo o seu coração e com água e café que está ali fora. E quem não acessou os QR Codes, acesse por gentileza. Quem não sabe o que é isso, o futuro já chegou, tá? Muito obrigado, um beijo no coração e tchau para vocês. Bom, a palestra foi muito legal, a gente está muito satisfeito com o resultado. A gente espera que isso traga para nós muitas oportunidades, que abra algumas portas, porque a gente se dedicou bastante para isso. Estou muito feliz com o resultado, né? Enfim. Acho que o pessoal mandou muito bem e esperamos a próxima. Bom, o evento foi muito legal, essa temática do propósito, ela está sendo uma tecla muito batida, ainda com superficialidade. Muitos profissionais do RH vieram aqui, muitos perguntaram, e o pessoal está com essa necessidade real de que aquele plano de trabalhar pelo lucro, trabalhar para ter coisas, a gente está vendo que a geração que fez isso não está satisfeita, porque a vida não é só isso. A vida não era adquirir coisas, trabalhar ou fazer outras coisas que não são para engrandecer o ser. As pessoas estão buscando realmente responder a pergunta, afinal de contas, o que eu vim fazer aqui? Será que a vida é só isso? É trabalhar, estudar e depois acabou e a gente gasta muito dinheiro com plano de saúde? Ou, enfim, para quê? As pessoas estão mais conscientes disso. E esse evento teve essa proposta de compartilhar um pouquinho que os nossos parceiros têm desenvolvido nos seus trabalhos aí. Foi muito legal, foi muito acolhedor, as pessoas gostaram demais e que venham os próximos, mas tem que ser sorrindo.